Olá, Dorinha. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olá, Jorge. Ana Sofia, meu amor. Olá, Paula. Boa tarde. Leonono. Bem-vindos. Feliz Dia da Criança para todos nós também, para a nossa criança interna. Olá, olá. Boa tarde. Olá, Maria, João. Alô, meus amores, espero que estejam todos bem, que estejam a aproveitar este Dia da Criança, quer tenham crianças, quer não tenham, todos nós temos uma cá dentro. Espero que a deixem brincar hoje, que a deixem ir lá para fora, fazer uns disparates. Hoje vimos aqui falar destas relações. Olá, Filipinha, meu amor. Olá, Eva. Bem-vindos a todos, vou dar aqui uns 2 minutinhos para as pessoas entrarem. Hoje vamos falar aqui destas relações de almas gêmeas, de Twin Souls, como é que se faz, como é que se experiencia esta união e esta separação e estes novelos todos. Olá, Elsa. Dorinha, meu amor. E vamos então falar da telepatia, vamos falar como é que as almas comunicam entre elas, que é para nós também podemos sacudir. Eu ouço imensa gente a perguntar, mas será que eu estou louca? Ou será que eu estou a imaginar estes pensamentos? Ou estes pensamentos estão a vir daquela pessoa? Ou, não é? É um bocadinho confuso. Olá, Elsa. Então hoje vamos falar dessas coisas todas. Vou só dar aqui mais um tempinho para as pessoas entrarem, mas queria-vos aproveitar para desejar um feliz Dia da Criança a todos. Que a vossa criança interior aproveite o dia para se divertir, para vir cá para fora também, brincar com o nosso lado adulto. Olá, Ermita. Olá, Rita. Olá, Renata. Bem-vindos todos. Espero que todos estejam a ter uma segunda-feira feliz. Olá, Tecas. Olá, Inês. Bem-vindos a todos. Hoje vamos falar de uma das minhas especialidades, que são estas uniões divinas, estas uniões de almas gêmeas. Olá, Sandra. Olá, Patrícia. Bem-vindos todos. Olá, Rita, minha querida, bem-vinda. Olá, Sandra. Ana, tão bom ver estas caras todas repetidas, a gente parece que já se conhece todos, não é? Olá, Adriana. É uma das coisas que eu adoro aqui na Cosmic, é que nós, sem nos conhecermos pessoalmente uns aos outros, que parece que já se criou aqui um grupo, um círculo, uma união entre todos nós e depois encontramos-nos todos aqui nestes lives, estamos aqui todos ao mesmo tempo, eu acho maravilhoso. Parece que vocês já fazem parte da minha vida e estou muito feliz de vos conhecer a todos. Pronto, então vamos lá. Vamos entrar aqui no campo hoje das uniões divinas, das almas gêmeas, dos Twin Souls, destes embrulhos todos, destes novelos. É mesmo, é só cromas repetidas diariamente. Olá, Fátima, bem-vinda. É mesmo, é uma tribo, não é? É uma tribo. Eu tenho-vos a todas no meu coração e às vezes estou aqui à noite e penso em algumas de vocês e penso nas coisas que a gente fala e nas mensagens que vocês me mandam. E é mesmo, é uma tribo. Eu estou muito grata por esta união, por esta tribo maravilhosa de gente que está aqui. A nossa energia está toda acumulada, concentrada aqui a criar umas vibrações mais altas de amor, de compaixão, de generosidade, de alegria, de contentamento, e isto tudo eleva-nos não só a nós, mas ao mundo inteiro, ao coletivo inteiro. Olá, Ana Filipa. Então vamos lá. Vamos lá começar a falar destas telepatias, destas uniões de almas gêmeas e Twin Souls. Antes de eu entrar no fenómeno da telepatia, para eu poder explicar um bocadinho como é que estes encontros acontecem aqui nesta dimensão. Olá, Ana! Para eu explicar um bocadinho como é que estes encontros destas almas acontecem aqui em baixo, nesta dimensão, no plano físico, eu vou explicar primeiro os 3 níveis de encontro de almas que acontecem aqui em baixo no plano físico. Olá, Paulo! Bem-vinda! Então nós temos, de uma forma muito generalista,
3 tipos de encontro que podem acontecer entre almas aqui em baixo no plano físico, nesta terceira dimensão. São elas os encontros de ajustamento, o outro nível são encontros de crescimento e o terceiro nível são encontros de união. Okay? Os encontros de ajustamento são aqueles que nós consideramos que acontecem por acaso. Olá Kiko, bem-vindo! São aqueles que a gente considera que acontecem por acaso, uma coincidência, que a gente diz que a pessoa certa estava no momento certo, na altura certa, no sítio certo, não é? Que acontece para às vezes nos vir dar um abanão, para nos vir dar um safanão, para nos encaminhar no sítio certo, alguém que entra só para nos levar a um alinhamento maior, não necessariamente alguém que fica na nossa vida permanentemente, mas poderá ser o caso, não é? Mas normalmente esses casos entram na nossa vida quase para nos redirecionar para uma área da nossa vida ou para um caminho que nós temos que seguir ou para um sítio que nós temos que ir. São normalmente pessoas que entram assim quase como coincidência, se é que vocês acreditam nelas, entram quase como uma coincidência na nossa vida e depois dão-nos assim um safanão para a gente ir na direção certa e não ficam necessariamente na nossa vida, não são pessoas que entram na nossa vida necessariamente para um plano romântico, mas que entram para nos dar assim um ajustamento, um alinhamento, para nos encaminhar na direção certa. Eu tive um caso há muitos anos atrás, eu acho que há mais de 20 anos atrás, estava com a minha melhor amiga, tínhamos ido sair à noite em Lisboa, éramos novas ainda, andávamos no forró, e nós íamos a andar numa rua em Lisboa, estávamos perto de Alcântara, e estava um rapaz sentado no chão e pediu-nos dinheiro, mas o rapaz tinha muito bom aspecto, quer dizer, ele estava ali desalojado, mas tinha bom aspecto, e ele pediu-nos dinheiro, e nós perguntámos para que era o dinheiro, que não lhe íamos dar o dinheiro para a mão se fosse para drogas, mas que se ele estivesse com fome nós íamos com ele a um sítio para comer. E ele disse que precisava só de pagar mais uma noite numa pensão para poder lá ficar, então nós acabámos por ir com ele, pagámos-lhes, não sei, talvez mais umas 3 noites na pensão, e depois estivemos toda a noite a falar com ele e ele contou-nos então a história da viagem dele no mundo das drogas, como é que ele tinha perdido a confiança da família, e nós acabámos por combinar com ele que íamos com ele à casa da mãe, para ele poder falar com a mãe, com quem já não falava há muitos anos, a mãe nem sequer sabia onde é que ele andava e o que é que andava a fazer. Nós acabámos por ir à casa da senhora, e quando ela abriu a porta, eu olhei para a cara dela e reconhecia-me imediatamente. Ela era uma jornalista que fazia o Jornal da Noite num dos canais mais conhecidos naquela altura, e a senhora e ele acabaram por nesse dia falar na nossa presença, porque ele não tinha coragem de ir lá sozinho, e essa conversa acabou na ida dele para a Espanha, para um centro de reabilitação, e eu só muitos anos mais tarde a mãe dele entrou em contacto comigo para me mandar um postal dele, que era uma fotografia dele com a mulher e um filho. Portanto, ele tinha recuperado em Espanha, tinha casado, tinha tido um filho, mudou a vida completamente, e eu fiquei sempre a pensar que só aquele encontro, aquele raspão ali ao de leve, naquela noite em que nós lhe perguntámos o que é que gostava de aprender de falar com a mãe, e ele dizer que precisava de ajuda, precisava de alguém que lhe desse a coragem de ir lá com ele, e nós temos a coragem de ir lá com ele. Portanto, isso é um encontro de ajustamento, não é necessariamente algo que fica para a vida toda, se bem que eu tenho a memória dele, com certeza que ele tem a minha, mas às vezes estas pessoas entram só para nos dar assim um ajuste, para nos dar um abanão, para nos encaminhar no sítio certo, para nos mostrar outra alternativa, para nos apresentar às pessoas certas. Portanto, este é o primeiro nível de encontro das almas. São encontros de ajustamento. Nós entramos... Olá, Emília! Entrou tanta gente. Olá, Rita, Cátia, Helena. Olá, boa tarde a todos. Portanto, este é o primeiro nível do encontro das almas aqui em baixo. É um nível de ajustamento, é um encontro para ajustamento. Quer de uma pessoa ou da outra, pode ser as duas pessoas, claro, não é? Mas é um encontro de ajustamento. O segundo nível é um encontro de crescimento. Convém também mencionar que o primeiro nível de encontros de alma, o encontro de ajustamento, normalmente acontece mais no início da nossa vida, nos anos mais jovens da nossa vida, não é? Mas não necessariamente, não obrigatoriamente. Os encontros de crescimento são então os encontros que acontecem de uniões que são muito intensas,
são uniões que normalmente geram casamentos ou relações sérias, filhos, situações marcantes, experiências marcantes para ambas as pessoas envolvidas na relação, e estão aqui realmente com o propósito de nós crescermos, são encontros de crescimento, pode ser até casamentos que depois acabam por não resultar e as pessoas divorciam-se, mas ficam amigas na mesma. São normalmente encontros que todos estes encontros são predestinados, convém dizer, não é? Não há nada, não anda aqui ninguém aos encontrões uns aos outros sem querer. Estes encontros estão todos predestinados, tanto no tempo, como no espaço, como na nossa fase de evolução pessoal, ok? O que é que estes encontros de crescimento nos mostram? Mostram que há uma jornada que tem que acontecer a dois para que se possa então desencadear uma linha de experiências para ambas as pessoas, não é? Ambas as pessoas se encontram no momento certo, ambas elas têm a missão de trazer filhos, ou de gerar o casamento, ou de aprender o amor, elas têm a missão de juntas crescerem. Não que esse crescimento seja um crescimento que dure para a vida toda, às vezes não dura, mas são relações que vêm para nós crescermos juntos através de experiências intensas, marcantes entre os dois, que podem ou não gerar filhos, lá está, mas que são anos muito importantes da nossa vida, no aspecto de que nós estamos a criar algo juntos que é predestinado, e daí eu mencionar os filhos, não é? Às vezes também pode ser uma mudança para o estrangeiro, não é? Por exemplo, o meu ex-marido foi das pessoas mais marcantes, das almas gêmeas mais marcantes que eu tive na minha vida. Nós tínhamos esta missão, empurrámos-nos para outro país, empurrámos-nos para ter filhos, para casar, para experienciar essas coisas todas, e quando o crescimento mútuo que estava a acontecer entre nós os dois já não tinha, chegou a um platô e não havia mais, e era necessário o crescimento individual, então a separação depois é feita para esse crescimento ser feito individualmente, ok? Eu já vou falar do propósito da separação entre almas gêmeas e Twin Souls também, porque isso também é importante as pessoas perceberem porque é que há uma relação que é tão intensa, que é tão marcante, que é tão vibrante, que depois acaba em separação, ok? Portanto, esse é o segundo nível dos encontros das almas. São encontros para crescimento. Podem ser não necessariamente românticas, também podem ser encontros de crescimento entre nós e pessoas que nós admiramos, ou pessoas que entram na nossa vida e nos fazem crescer e que nós as ajudamos a crescer também. Por exemplo, podem ser amigos, podem ser pessoas que nós admiramos na área pública, mas todos esses encontros são encontros de crescimento. Nós estamos aqui para aprender e para ensinar em conjunto, numa parceria, ok? Romântico ou não. O terceiro nível dos encontros das almas, que se dá na terceira dimensão, é o encontro de união. E estes são os encontros mais difíceis, mais raros de acontecer, porque o objetivo dessa união é tão divino. Olá, Sara! Olá, minha querida! Pauliana, Ana Lúcia! Eu já vou falar disso também, Paula. Tá bem? Eu já vou falar das almas gêmeas. O terceiro nível, que é o nível o encontro da união, são então os encontros mais raros de acontecer e mais acontecem com menos frequência, acontecem numa fase mais avançada da nossa vida, porque implica que ambas as almas envolvidas nesse processo de união já tenham atingido um certo nível de crescimento que as mantém juntas em todas as lições que elas têm que aprender as duas juntas como uma parceria, mas que também já há um certo nível de desenvolvimento do nosso ego, das nossas lições de vida, do nosso karma, para que então a união possa ser harmoniosa, sem conflitos, sem dor, sem muitas hostilidades entre os dois, que é coisa que não acontece às vezes nas relações de crescimento, costumam ser conflituosas, explosivas, intensas, são coisas muito marcantes, não necessariamente por causa da sua duração, mas muito pela sua intensidade, como nós vivemos todas essas ligações tão intensamente e como elas nos ficam tão gravadas na nossa alma, não é? Pronto, portanto, esses são os três níveis que nós temos de encontros. Quer seja entre mulher e mulher, romântico ou não, homem a homem, mulher a homem,
Isto eu digo sempre, não interessa a ferramenta que nós temos no meio das pernas, interessa a energia que nós carregamos. Há mulheres que carregam uma energia mais masculina e homens que carregam uma energia mais feminina. Portanto, não prestem atenção à ferramenta que está entre as pernas, prestem atenção a como é que a vossa energia se move neste mundo. Ok? Pronto. Agora que eu falei desses 3 níveis de encontros e como é que eles acontecem, porque eu sei que alguns de vocês já estão aí a fazer a matemática, esta pessoa é um encontro de crescimento ou um encontro de união? Nós temos a tendência a fazer estas contas todas, não é? O que nós temos que perceber é que todos nós recebemos inteligência divina que vem da mesma mente cósmica, ok? Todos nós pensamos com a mesma mente cósmica. Todas as nossas ideias, inspiração, projetos, pensamentos, tudo isso vem da mesma mente, que é depois distribuída em todos nós, através do nosso eu superior, através da nossa alma, e que aterra depois aqui no nosso computador, ok? Portanto, nós estamos todos a receber informação de uma mente que é só uma. Okay? Não há divisão, não é eu tenho uma mente superior e tu tens uma mente superior. Nós todos temos nós todos partilhamos a inteligência divina da mesma mente cósmica. Portanto, a informação que está a vir a mim também está a vir a ti. Todos nós temos, é um filtro humano, o filtro das nossas experiências, o filtro da nossa compreensão, das nossas habilidades cognitivas, para depois fazermos a tradução dessa informação para nós todos. Portanto, a telepatia está, de certa forma, a acontecer sempre, a toda a hora, entre todas as coisas que existem. O que acontece é quando nós fazemos uma conexão energética com alguém que é nesse conteúdo de uma ligação muito intensa, muito vibrante, muito marcante, de muito reconhecimento até, às vezes, que nós reconhecemos as pessoas de vidas passadas ou que reconhecemos a energia, de pensarmos que já conhecemos a pessoa a vida inteira, parece que já vivemos com ela uma vida inteira e só a conhecemos há uma semana. Quando essas ligações energéticas são feitas no plano físico, então a comunicação no plano espiritual começa a acontecer, ok? Quer nós estejamos conscientes que ela está a acontecer e quer seja porque nós conseguimos perceber que essa comunicação, essa telepatia está a acontecer ou não. Muitos de nós não estamos às vezes, não é? Pronto. Mas realmente quando é feita essa conexão ao nível físico das energias que se encontram aqui em baixo, então, há uma grande parte dessa comunicação que não está a ser feita a nível físico, mas que está a acontecer nos planos espirituais. E essa comunicação nunca deixa de acontecer, porque o objetivo de todas as nossas relações aqui em baixo, nesta dimensão, é de encontrarmos a paz, o amor e a harmonia entre nós todos. Principalmente aquelas que são de conflito, principalmente aquelas que são de mais hostilidade, ok? Portanto, o propósito de todas as relações que nós temos aqui em baixo, neste plano físico, é de encontrarmos a paz, o amor e a harmonia entre nós todos. Portanto, uma relação, por assim dizer, nunca tem um princípio, um meio e um fim. Não há um fim para as relações. Mesmo quando elas acontecem no plano físico, elas continuam com a mesma ligação energética no plano espiritual, até ser atingido esse estágio de amor, de paz e de harmonia. Agora, o que acontece muitas vezes é que a separação das almas tem que acontecer para que o crescimento individual aconteça também. Muitos de nós encontramos-nos nessas relações que são fortes, são vibrantes, são intensas e quase que nós deixamos de nos amar a nós mesmos para amar mais a outra pessoa. Nós pomos-nos a nós em segundo plano para dar prioridade à pessoa com quem estamos. E, portanto, essas lições têm que ser aprendidas no campo individual, em separação, para que nós possamos aprender lições com outras pessoas também. Sendo que, eu vou falar muito em específico no caso dos Twin Souls, eles entram na nossa vida como um espelho a refletir tudo aquilo em nós que precisa de cura. É por isso que essas relações são tão conflituosas e tão dolorosas às vezes e tão difíceis de ultrapassar. É porque a pessoa entra na nossa vida, vem para ativar todos os aspectos de cura que precisam de acontecer em nós,
vêm ativar todos os aspectos de abandono, de rejeição, de falta de amor próprio, de falta de respeito próprio. Eles vêm nos dar um reflexo, vêm nos dar uma imagem daquilo em nós que precisa de cura, que precisa de ser olhado, que precisa de ser sanado, e depois às vezes essa separação tem que acontecer para o crescimento individual acontecer também. Mas quando essa separação acontece, a comunicação e a telepatia, a comunicação em termos espirituais e a telepatia estão lá, estão muito presentes. Não há uma desconexão energética, mesmo quando há uma separação física. Nós continuamos energeticamente ligados às pessoas com quem experienciamos o amor. Especialmente se nós estivermos mesmo em união, se houver a união física a nível do sexo, a nível do afeto, a nível do toque, toda essa carga energética que existe nessa ligação não desaparece, mesmo quando a separação física acontece, ok? Portanto, todos esses... olá, Sofia! Olá, Sónia! Olá, Isabel! Portanto, todas essas... Marisa, minha querida, amor, bem-vinda! Portanto, mesmo quando a separação física acontece nessas ligações... a ligação energética está sempre lá, está sempre presente, nunca desaparece. E, portanto, aí é que entramos no campo da telepatia, ok? A telepatia é a comunicação energética e espiritual que acontece entre as almas. Não acontece só nos casos de ligações românticas, também acontece, nós estamos em casa, por exemplo, estamos a pensar em alguém durante imenso tempo e a pessoa depois de repente manda-nos uma mensagem ou liga-nos, gente, Bola, estava mesmo a pensar em ti hoje de manhã, ou ainda ontem estava a pensar em ti e esta pessoa agora ligou, ou nós estarmos a comunicar. Portanto, telepatia é uma forma de comunicação energética com tudo o que existe neste universo, portanto, não só entre pessoas, mas até entre pessoas e animais, entre pessoas e o planeta, entre pessoas e a natureza, portanto, tudo o que tenha uma mente consciente tem a capacidade de fazer, de praticar a telepatia, ok? Portanto, nós temos esses níveis todos de telepatia com tudo o que há à nossa volta, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com animais. As almas gêmeas podem ser animais também de estimação que nós temos em casa, perfeitamente. As almas gêmeas também podem ser os nossos filhos, podem ser familiares, podem ser amigos muito próximos de nós também, não precisam de ser só no aspecto romântico, ok? Almas gêmeas existem muitas, nós temos várias, não tem que ser necessariamente no contexto romântico. É possível cortarmos essa ligação energética? Minha noiva! Não, não é possível cortar nenhuma ligação energética. O que nós podemos fazer é atenuar a carga energética que existe entre duas almas, ok? Não há... isto vem muito de encontro àquela que o homem nunca separa aquilo que Deus uniu, ou qualquer coisa assim do género, não é? Portanto, não há maneira de nós cortarmos laços definitivos energéticos com algo que é um todo, não é? É só a nossa condição física que nos leva a crer que nós conseguimos quebrar e cortar laços com as pessoas definitivamente. Agora, o que nós podemos fazer é o trabalho energético para fazer a libertação de toda a carga negativa que nos faz estar agarrados a algumas ligações que não são benéficas e não são saudáveis na nossa vida, não é? Portanto, eu digo que as ligações que não são benéficas na nossa vida são todas aquelas que nos fazem tratar mais dos outros do que tratar de nós, ou ignorar partes de nós para dar atenção às partes dos outros, não é? Portanto, o que nós temos que fazer é aliviar a carga energética que nos une a essas ligações que se calhar são um bocadinho mais negativas na nossa vida, menos saudáveis, não é? Portanto, podemos fazer isso através dessa libertação energética que passa muito por nós percebermos qual foi a lição que nós tínhamos que aprender com aquela pessoa ou com um determinado evento, mas também de percebermos o que é que eu aprendi sobre mim mesma que não sabia antes desta relação acontecer, não é? Eu tenho com o meu pai, conseguimos fazê-lo maravilhosamente desde que sou pequenita, também tenho com a minha mãe, é engraçado e às vezes assustou imenso. Por isso às vezes tentamos desligar, mas não conseguimos, depois a ligação é mais fácil. Exatamente, Marisa, não dá para desligar. O que nós podemos fazer é, tudo o que nós quisermos libertar
em termos energéticos e físicos na nossa vida, só pode ser feito através do amor. Okay? O amor é a chave da união, mas o amor também é a chave da liberdade, a chave da libertação. E enquanto nós não conseguimos voltar ao amor incondicional, ao perdão divino, a um espaço neutro energeticamente entre nós e essas pessoas, não pode acontecer a libertação. Agora, também vou dizer outra coisa, que acontece muitas vezes, que é, mesmo quando uma vez estão a vontade de coração dentro da água na praia, ai credo, Dorinha, ainda bem que ele está bem. O que acontece também, muitas vezes, é que nós, da nossa parte, fazemos o trabalho energético, de fazermos a cura, a libertação, o nosso avanço, o nosso desapego, o nosso deixar ir dessas pessoas da nossa vida. Nós fazemos todo esse trabalho energético, que custa imenso, que é doloroso, que não é fácil, que às vezes demora algum tempo, mas a outra pessoa não consegue fazer o deles. E daí, então, ainda fica o apego e essa carga energética que une as pessoas ainda, ok? Também pode acontecer. Nós fazemos o nosso trabalhinho de casa, andamos aqui, fazemos a libertação, fazemos orações de perdão, fazemos essa libertação toda, mas depois a pessoa do outro lado não faz o trabalho energético deles e a ligação continua com essa carga negativa, ok? Muitas das vezes o que acontece também nestas ligações mais marcantes é que as pessoas têm períodos de encontro e desencontro, mesmo para esse processo da aprendizagem individual acontecer. Então as pessoas entram na vida um do outro outra vez para olhar para mais aspectos deles mesmos. Portanto, o que é mais importante nas nossas relações não é nós olharmos para o que a outra pessoa está a fazer ou a dizer ou o que está a acontecer com elas, mas é muito do que está a acontecer connosco em relação a eles. Qual é a nossa resposta energética em relação ao comportamento deles? Qual é o nosso mecanismo de lidar com essa relação quando eles se aproximam, não é? Estamos a cair em velhos padrões, ou estamos outra vez a negligenciar nós mesmos em prol da relação, que isto acontece muito, não é? Nós entramos numa relação, somos livres, somos nós, e depois dá o medo da perda, e nós mudamos completamente e começamos a ser pessoas diferentes, não é? Portanto, todas as relações na nossa vida estão aqui para nos mostrar mais aspectos de nós mesmos, estão aqui para nos mostrar as nossas respostas energéticas, as nossas respostas físicas, muitas vezes as nossas respostas químicas, como é que nós reagimos àquela pessoa, como é que nós reagimos a uma certa energia, não é? Há pessoas que até nos dão assim um choque e a gente até tem uma reação aversa a elas, não é? E há outras pessoas que a gente consegue amá-las sem elas abrirem a boca porque a energia delas é tão contagiante que a gente adora, não é? Isto é o meu caso aqui com a Ana Sofia. Mas nós temos que perceber muito o que é que acontece com a nossa resposta energética, química, quando estamos expostos a outras energias, a outras pessoas, ok? Isso é que é o mais importante, é para isso que as relações estão aqui na nossa vida, é para nós nos conhecermos a nós mesmos, através delas, ok? Por isso é que nós conhecemos pessoas diferentes que ativam coisas diferentes. Tão querida, meu amor. Então, a telepatia acontece quando, mais especificamente, essa carga energética está muito presente e há coisas que estão a acontecer no nível espiritual, sendo que há sempre coisas que estão a acontecer no nível espiritual, quer nós estejamos em união ou em separação das pessoas, ok? Há sempre uma evolução espiritual que está a acontecer através da nossa energia e vice-versa. Tudo aquilo que é alcançado no plano espiritual é depois visto no plano físico. Portanto, toda a cura, toda a libertação que nós fazemos no físico dá-nos avanço espiritual e depois todo o trabalho que nós fazemos em termos energéticos no plano espiritual é depois refletido no plano físico. Okay? Mas não pode acontecer uma coisa sem a outra, nós estamos constantemente a evoluir em paralelo em todos os planos de existência, em todas as dimensões em que existimos. Okay? Portanto, a telepatia é a nossa capacidade de nos conectarmos energeticamente com uma pessoa em específico, com uma alma em específico. Para as pessoas que são mais sensitivas, nós temos a capacidade até de ouvir
outras pessoas, por exemplo, no meio social, não é? Que a gente entra numa sala e conseguimos sentir como é que essa energia está a comunicar connosco, ou como é que essa energia está a comunicar com o universo em si, não é? Portanto, a telepatia é exatamente isso, é essa comunicação energética que acontece entre as almas. Todos nós temos essas capacidades de experienciar telepatia, de podermos perceber o que é que se está a passar energeticamente com as outras pessoas à nossa volta, e eu penso que a coisa mais importante para nós é termos confiança e tomarmos ação. Por exemplo, se nós estamos a pensar durante muito tempo numa pessoa, é muito provável que a outra pessoa também esteja a pensar muito em nós. Agora, como é que nós distinguimos, que isto é uma coisa que as pessoas me perguntam muito, como é que eu sei se fui eu primeiro a pensar na pessoa ou a pessoa primeiro a pensar em mim? Ok? Portanto, e eu vou explicar como é que é uma forma muito fácil de nós percebermos. É que quando são as outras pessoas a pensar em nós, primeiro, a ideia, a memória da pessoa, essa comunicação telepática vem a nós espontaneamente. Portanto, não é uma coisa que nós estejamos a fazer qualquer coisa em casa e que nos faz lembrar da pessoa e que nós vamos buscar memórias ou que vamos buscar recordações delas. Não. É uma coisa que acontece espontaneamente. Nós estamos a fazer uma coisa qualquer e o pensamento vem, não é? Pronto. Normalmente é a outra pessoa que está a pensar em nós e não ao contrário. Agora, também pode acontecer que nós pormos muita energia, muito foco e muita atenção em alguém e ligarmos-nos com aquela energia, quer seja através da meditação, quer seja através da contemplação, quer seja só porque estamos a ouvir música e nos lembramos da pessoa, nos lembramos de memórias que tivemos juntos, nós fazemos essa conexão energeticamente e abrimos a porta para a telepatia. Portanto, se a outra pessoa for sensitiva o suficiente ou estiver aberta, tiver essa porta aberta para essa comunicação telepática, eles vão sentir do outro lado a nossa energia também. Portanto, o que nós estamos a fazer é quase a bater à porta energeticamente de alguém, com os nossos pensamentos, com o nosso foco, com a nossa atenção naquela ligação e que depois é recebida do outro lado. E a mesma coisa acontece connosco também. Quando temos alguém que está a pensar muito em nós, ou muito intensamente, ou muito frequentemente, nós temos tendência a sentir essa ligação aqui também. E quando essa ligação ocorre nos sonhos, também, Sandra, também ocorre nos sonhos, sim senhora. Olha, é engraçado porque nos sonhos acontece mais livremente, porque nós nos sonhos não estamos a criar resistência, não estamos ali, não é? Às vezes durante o dia, quando nós estamos despertos, temos tendência, quando vem o pensamento de alguém, ou uma memória de alguém, ou uma memória dessas ligações, assim, a gente não quer pensar nisto, a gente sacode, não é? A gente não quer pensar. Então vamos sacudindo, e depois o espírito ama-nos a todos, mas o espírito ama-nos mais quando nós estamos a dormir, ou a meditar, porque não há resistência nenhuma, estamos só ali perdidos no mundo da fantasia. E então no mundo dos sonhos acontece também essa troca energética, e atenção que no mundo dos sonhos não acontece só a troca energética e a telepatia. No mundo dos sonhos acontece muita cura espiritual entre almas gêmeas e twin souls também, porque é um espaço em que não há resistência e em que as almas podem fazer a conexão sem a interferência do ego, sem a interferência da nossa mente consciente. Portanto, a ligação também ocorre muito nos sonhos, Sandra. Exatamente. Mas essa telepatia, a telepatia acontece em qualquer momento em que nós depositamos a nossa energia e a nossa concentração, a nossa atenção numa pessoa em específico, ou numa coisa em específico, ou numa ligação em específico. Não acontece só entre nós e as outras pessoas. Pode acontecer também que nós estamos muito concentrados numa coisa, que estamos a pôr toda a nossa energia, toda a nossa atenção e o nosso foco naquilo, estamos a fazer essa comunicação energética e telepática com o universo, e depois o universo traz-nos as respostas disso, não é? Não é à toa que a gente passa dias a pensar numa coisa e depois de repente encontra um cartaz, um anúncio para isso, ou um anúncio na televisão, ou alguém que fala disso na rádio, ou um amigo nosso que nos liga e fala disso, e nós pensamos assim, ainda há poucos dias estava a pensar nisso, ou estava à procura disso, não é? Portanto, toda essa comunicação está constantemente a acontecer entre nós e o universo, nós e a natureza, nós e os animais, nós e as outras pessoas, ok? A telepatia está presente sempre a todas as horas do dia, com tudo o que está à nossa volta. Agora, vem da nossa concentração e da energia e da atenção que nós pomos nessa comunicação que queremos fazer.
Ontem à noite estava à varanda a pensar se deveria comprar um quadro com a ilustração de um gato preto. De repente surgiu debaixo de um carro um gato preto, começou a olhar para mim. Tão bom! Adoro! E depois a gente diz, não há coincidências, não há mesmo, porque nós estamos sempre em estado telepático com o universo, sempre. Todos os nossos pensamentos, tudo o que acontece ao nível do nosso mentalismo, não é? Que é a primeira lei hermética, está a emitir ondas de vibração para o universo. E, portanto, elas vão ecoar com ondas de frequência similar. E depois voltam para nós também. Portanto, não há como o universo não responder àquilo que está a acontecer dentro de nós, tanto que seja energeticamente ou mentalmente. O universo está sempre a responder a isso. Sempre. Nós, como vimos todos da mesma mente cósmica, como nós estamos todos a receber inteligência divina da mesma mente, estamos também a partilhar essa informação energeticamente com as pessoas com quem temos essas ligações mais intensas, mais fortes. Certo? Portanto, isto pode ser uma prática de um exercício que, se vocês quiserem tentar, é realmente sentarem e porem o foco, toda a vossa atenção, toda a vossa energia na telepatia que vocês querem ter, seja lá com o que for. Pode ser que vocês queiram sentar e ter uma conversa com o universo, fazer uma pergunta e esperar pela resposta, não é? Até pode ser qual é a minha melhor opção aqui, ou o que é que eu devo fazer, ou deverei aceitar este trabalho, ou aquela pessoa é boa para mim, ou o que é que eu devo fazer em relação a isto, e depois esperar essa resposta vir até nós, sabendo que essa telepatia pode acontecer, quer seja pelas nossas sensações físicas, pode ser pelas nossas ideias, pode ser por cheiros, pode ser por sons, não é? Uma vez pedi um sinal. Eu acho que isto é o que é mais, não é? A gente pede imensos sinais. E o que é que eu devo fazer aí em relação a isto? E o que é que eu devo fazer em relação àquilo? E o que é melhor para mim? E o que é que eu devo fazer? Oi, tanta gente bonita a entrar. Olá, Ana Ruth, Sara, Neia, Ana Carmo, Ana. Bem-vindas. Então, o que nós temos realmente que perceber é que a telepatia é isso, é essa comunicação energética entre nós e tudo aquilo que existe no universo. Não só com pessoas com quem nós temos estas ligações, mas também a telepatia que há entre nós e o planeta em si, a telepatia que há entre nós e os animais, não é? A telepatia que há também entre nós e os nossos filhos, nós e os nossos membros de família, nós e os nossos amigos, não é? Está constantemente a acontecer. E o ativador disso é realmente a nossa energia, o nosso foco, a nossa atenção naquilo que estamos a fazer, estar completamente presentes naquele momento em que nós queremos experienciar aquela ligação, ok? Pronto. Agora, vamos falar no caso dos... Eu tenho que ver aqui como é que estamos de tempo, que é para não fazer disparate. Ainda estamos a tempo hoje. No caso da telepatia entre almas gêmeas, ou em casos mais intensos dos Twin Souls, e eu sei que estava aí alguém que me estava a perguntar, queria ouvir os passarinhos a cantar. E no outro dia os passarinhos vieram cantar à minha janela. Tão bom. Adoro ter passarinhos a cantar à minha janela. É tão bom. A outra coisa que eu quero só fechar ainda em relação à nossa telepatia com o universo também, é que nós não só estamos em telepatia entre nós todos e tudo aquilo que existe aqui no plano físico, mas que também estamos em telepatia com o mundo espiritual, ou seja, nós estamos em telepatia, estamos em comunicação psíquica e mediúnica com entes queridos que já se partiram, com os nossos guias espirituais, com anjos, arcanjos, mestres ascendentes. Nós estamos constantemente em comunicação energética, espiritual, com tudo o que está neste plano e nos outros planos também. Pedi um sinal em sonho, mas quem teve a resposta foi uma amiga minha que sonhou. A minha resposta é normal, perfeitamente normal. Perfeitamente normal. Eu recebo imensa informação nos sonhos. Por exemplo, eu vou-vos dar um caso perfeito de telepatia. Quando alguém marca uma consulta comigo, e isto é instantâneo, eu acho que estava a explicar isto a alguém a semana passada. Quando alguém marca uma consulta comigo para fazer uma terapia da alma, ou seja terapia da alma, ou seja terapia cognitiva também, mas mais para a terapia da alma, no momento em que alguém me manda uma mensagem e diz: Ana, quando é que há disponibilidade para marcar uma consulta? Assim que eu ponho o nome da pessoa na minha agenda,
e eu faço aquela ligação em que nós falamos um bocadinho, então é que está na segunda, às 6, toda aquela comunicação física que acontece, faz logo uma conexão energética, ok? Assim que eu ponho o nome daquela pessoa na minha agenda para aquele dia, a partir daí eu começo logo a receber mensagens sobre aquela pessoa. E então durante os próximos dias, vou tomando nota, vou pondo coisas que me aparecem, às vezes aparecem-me nos sonhos, outras vezes enquanto estou a conduzir, outras vezes enquanto estou a tomar duche, e eu sei especificamente que é sobre aquela pessoa. Eu sei que são os guias dela que estão ali a fazer aquela telepatia comigo e estão-me a trazer aquela informação. Portanto, assim que é feita aquela conexão física, é feita também a conexão energética, e a partir daí há a oportunidade dessa telepatia acontecer. Mais do que uma pessoa me disse que eu e o meu marido somos almas gêmeas que vimos de outras vidas. Cláudia, eu acho que é assim, o mais importante é nós sentirmos, não é? Às vezes é mesmo aquelas coisas que, e tem muito a ver com a nossa intuição, não é? Aquelas coisas que a gente sente, não há como explicar. A gente sabe que conheceu aquela pessoa já noutra vida, a gente sabe que aquela ligação não é uma ligação normal, nós percebemos que é intensa, que há muita cumplicidade, que há muita união, que há muita parceria, que há muito companheirismo, não é? E portanto são pessoas que nos transportam diretamente para o amor, sem esforço nenhum. São pessoas que nos fazem viajar para o amor sem esforço nenhum, não é? Sim, foi mesmo isso a primeira vez que nos vimos. Tão bonito, tão bom. São boas essas ligações, sempre, e nunca percam esse sentimento, Cláudia, nunca percam esse reconhecimento de perceber. E eu acho que a coisa mais bonita é olhar para trás e perceber tudo aquilo que nós tivemos que passar na nossa vida até encontrarmos essa pessoa, até encontrarmos essa união, até encontrarmos essa gratidão de tudo o que eu tive que passar até te encontrar, não é? É um bocado isso. Portanto, olha, espero que isso dure para a vida inteira, que o amor nunca se vá embora. Mas realmente estas ligações são muito de reconhecimento, mais do que reconhecimento físico, é um reconhecimento energético, é um reconhecimento das almas, não é? Em que nós temos a capacidade realmente de ver naquela pessoa uma energia que nós reconhecemos em nós, não é? Que são um espelho de nós. E os nossos parceiros têm que ser exatamente isso. Os nossos parceiros são uma extensão de nós, são aquilo que está presente quando nós estamos ausentes, são as pessoas que nós temos que confiar, são as pessoas que têm que ser os nossos melhores amigos, a quem nós podemos contar os nossos segredos, contar com o apoio deles, saber que eles estão lá sem julgamento, que estão lá com compaixão, de mente aberta, de coração aberto para nos receber, para nos aceitar como nós somos, e que essa troca seja mútua também, que seja recíproca, que nós possamos também olhar para os nossos parceiros sem julgamento, com pura aceitação daquilo que eles são, não é? Que às vezes é difícil. Nós temos mais facilidade em aceitar quem os nossos amigos são, do que necessariamente um parceiro, não é? A gente espera sempre mais deles, ou esperamos melhor. Mas essas ligações são bonitas, são divinas, são predestinadas. Muitas destas ligações, eu quero dizer até que há ligações que são tão fortes ao nível de Twin Souls, que são tão predestinadas que são até visíveis às vezes no nosso mapa natal. Eu tive uma consulta com a Mónica Teixeira da astrologia, ela fez o meu mapa natal e nós estivemos a falar imensas horas sobre aquilo, e realmente ela viu um evento naquele ano em que eu conheci aquela pessoa que foi muito importante para mim. Aliás, é por causa dele que eu estou aqui hoje a fazer o trabalho que faço. Ela viu aquilo no meu mapa natal, portanto é interessante como nós vermos que até em termos astrológicos, estes encontros predestinados entre almas que foram sempre destinadas a conhecer-se, a encontrar-se, a fazer essa conexão física, podem até ser vistas no nosso mapa natal, como é que estas coisas estão destinadas à nascença, não é? E quando as almas gêmeas não ficam juntas, o que significa? Leonor, as almas gêmeas têm um percurso, têm uma caminhada, têm um processo de muita cura energética. E, portanto, eu quero explicar que a separação de almas gêmeas é tão importante quanto a sua união. A separação às vezes até acaba... Regininha, meu amor, minha aquariana desgraçada...
A separação das almas gêmeas acaba por ser, às vezes, até mais importante do que a união em si, porque é na separação que acontece ainda mais o reconhecimento desse amor, acontece mais o reconhecimento de nós mesmos, acontece mais a cura de todas as distorções que nós descarregamos a vida inteira, não é? Portanto, quando nós conhecemos alguém que é uma alma gêmea e que é destinada a essa união acontecer, toda essa cura tem que acontecer, não necessariamente em união, porque às vezes não é possível, até porque a união em si mesmo poderia causar até mais trauma e mais dor e mais conflito do que essa cura acontecer individualmente em separação. Portanto, a separação entre almas gêmeas acaba às vezes por ser ainda mais importante do que a união em si. Ok? Porque é nesses momentos que nós, quando não estamos com a pessoa, é que percebemos a importância que ela tem na nossa vida. Ou quando nós temos, quando vamos por essa separação e conhecemos outras pessoas, percebemos que nada se compara àquela ligação que nós experienciamos com aquela pessoa, não é? Portanto, é nessa separação que muito do reconhecimento em termos da ligação da alma acontece. Às vezes acontece muito mais do que nessa união em si. Às vezes essas uniões acabam por começar a ser tomadas por garantidas, nós não damos valor ou não damos atenção, ou desleixamos-nos um bocado no afeto, ou na necessidade de continuarmos a trabalhar nessa ligação, nessa conexão, não é? E portanto, quando a separação acontece, esse reconhecimento vem ao de cima outra vez. Permite-nos a nós mesmos ver o valor daquela pessoa na nossa vida, ou ver o significado que aquela relação teve na nossa vida, não é? Portanto, a separação acontece para nós podermos ultrapassar o nosso ego, o nosso medo, a nossa dor, o nosso trauma, e depois a união poder acontecer de uma forma harmoniosa e sem conflito. Okay? Portanto, há muita gente que tem muito medo da separação e tem muito medo de perder as pessoas. Eu quero vos dizer que não há nada, não há ninguém neste mundo que seja destinado a ficar nas vossas vidas que vai desaparecer e nunca mais voltar. Okay? Assim como que vocês nunca podem dizer a coisa errada à pessoa certa, nem nunca podem dizer a coisa certa à pessoa errada. Não há nada que vocês possam dizer a uma pessoa que é suposta ficar na vossa vida, que é parte de um encontro de união, que vai fazer essa pessoa se ir embora, porque a pessoa vai sempre aceitar como vocês são. Da mesma forma que não há nada que vocês possam dizer para tentar ficar com alguém que não é suposto ficar na vossa vida. Portanto, não há nada certo que vocês possam dizer à pessoa errada. Oh, meu amor, Ana Sofia Correia. Confirmado, separação é muitas vezes necessária para crescimento interior e reconhecer do outro. Exatamente. Até porque há muitas coisas na união que não são reconhecidas. Às vezes, nós estamos a olhar pelos olhos do ego, não é? Nós estamos a ver coisas que a pessoa não está a fazer por nós, ou como a pessoa não está investida na relação, em vez de estarmos a reparar no positivo que eles estão a trazer à nossa vida, não é? Eu dou-vos, por exemplo, um caso pessoal meu, que é para não estar a mandar ninguém para baixo do caminhão, que eu não gosto de mandar as minhas clientes para baixo dos caminhões. No meu caso, o meu ex-marido, e eu posso falar disto, que o meu ex-marido é um dos meus melhores amigos e é como se fosse um irmão para mim hoje em dia e eu quero-lhe todo o bem no mundo. Quando nós estivemos juntos, as nossas linguagens de amor eram bem diferentes. E portanto eu não percebi muitas das coisas que ele trazia para a relação, e depois percebi quando nós nos divorciámos, quando tive, por exemplo, casos em que tive que lhe telefonar a dizer o que é que eu faço ao lixo, ele pões lá fora todos os domingos, eu desde quando? Ele, nos últimos 10 anos, pronto, eram coisas que eu não sabia, porque era ele que fazia por mim na relação, e portanto nós também temos que ver essas coisas todas. Há pessoas que têm formas diferentes de mostrar o amor, muitas delas é atos de serviço, por exemplo, se calhar são pessoas que não são muito afetuosas, mas se há uma torneira a pingar em casa, lá vai o homem apertar aquilo, não é? Se calhar não são pessoas que se lembram de datas, ou que têm aquele impulso de comemorar datas e de se lembrarem daquelas coisas todas, de fazerem surpresas muito grandes, não é? Mas são pessoas que se preocupam e cozinham-nos o jantar todas as noites, não é? Portanto, nós temos que ver quais são as linguagens de amor que nos estão a ser transmitidas pelos nossos parceiros. Darmos valor a tudo aquilo que está a acontecer e não pormos o foco nas coisas que não estão a acontecer, que é para a gente não fugir com o ego. É isso que acontece, não é? A gente pensa, eu tenho que fechar aqui um bocadinho isto, que o sol já me está aqui a bater. Nós às vezes temos mais tendência a concentrarmos-nos naquilo que não está a acontecer, em vez de termos a consciência
a consciência de nos concentrarmos naquilo que realmente está a acontecer, naquilo que está a ser dado, naquilo que está a ser comunicado, naquilo que está a ser partilhado, não é? Exatamente, nas pequenas coisas. É isso mesmo. O afastamento faz perceber exatamente o que há. Atira-me. Eu a ti não te atiro para baixo do caminhão. Mas é realmente... estas separações são tão importantes e não tomem isto no caso de nós pensarmos em separações físicas, ok? Porque por mais que haja a separação física, a separação dos corpos, Alá Maria, por mais que haja a separação física, a separação dos corpos, não há separação energética, ainda há união energética, está a acontecer esse progresso espiritual, está a acontecer essa cura, esse sanamento do nosso ego, nós podemos libertar as nossas condições físicas e mentais e emocionais, não é? De nós pensarmos que a pessoa não nos está a dar atenção suficiente ou que não nos está a dar valor suficiente, quando nós nos podemos concentrar nas coisas positivas, em vez de estarmos constantemente a pôr o foco e a atenção e a energia nas coisas que não estão lá, ou naquilo que é negativo, não é? Se nós pusermos, e isto é verdade para qualquer situação na nossa vida, onde nós pomos o nosso foco, a nossa atenção e a nossa energia, é aquilo que vai ampliar, é aquilo que vai expandir na nossa vida. Com os nossos parceiros é igual. Quanto mais nós nos concentrarmos no lado negativo das coisas que estão a acontecer, menos nós temos tendência a prestar atenção ao lado positivo e perceber o papel que aquela pessoa tem na nossa vida. E às vezes tem que acontecer a separação. Principalmente nestes casos de almas gêmeas, acontecem muitas vezes a separação para nós podermos realizar o papel daquela pessoa na nossa vida, ou a importância daquela pessoa na nossa vida, ou até porque nós talvez não estejamos a ser capazes de visualizar um futuro com elas, ou elas de visualizar um futuro connosco, e que seja preciso essa separação, não é? Acontece em imensos casos, eu acho imensa piada, quando os casais se separam. Eu tive os pais de uma amiga minha, separaram-se, divorciaram-se, passados, depois de estarem juntos imensos anos, estiveram juntos uma vida inteira, as filhas já estavam crescidas, casadas, com filhos, e os pais separaram-se. Acho que não chegaram a divorciar, mas separaram-se durante uns tempos, estiveram separados. Tiveram os dois outras relações, arranjaram outros namorados e namoradas, andaram a sair, andaram a curtir a vida, e depois estiveram divorciados uns anos, não sei, talvez uns 3 ou 4 anos, e depois, passados esses 3 ou 4 anos, apaixonaram-se outra vez um pelo outro e voltaram a morar juntos. Mas, portanto, foi necessária essa experiência de separação, quase de extravasar, de terem outras pessoas, de irem a outros sítios, de conhecerem outros lugares, de conhecerem outras culturas, de fazerem outras coisas, de terem a energia deles a interagir com outras de forma diferente, para realmente perceber o valor que havia naquela relação que já estava ali há tantos anos e que eles já se tinham esquecido do papel um do outro na sua vida, não é? Deixa eu ver se eu não estou a perder aqui É mesmo isso, exatamente, Cláudia. Às vezes é preciso essa separação acontecer para as pessoas quase que terem uma segunda oportunidade de olhar de uma forma diferente um para o outro e não é? Às vezes até nos acontece ex-namorados, a gente deixa-os, não vê valor neles e depois passados uns anos a gente vê-os com uma namorada nova e a gente diz assim, é lá, o que é isto? Eu larguei isto, porque é que eu larguei isto? O que é que eu estava a pensar da minha cabeça, não é? Portanto, o afastamento, não há nada que o tempo e a distância não ajude a dar-nos uma nova perspectiva sobre as pessoas. Seja no campo romântico, seja no campo familiar, não há nada que o tempo e o espaço, a distância, não nos permita ver. Mas às vezes é preciso esse distanciamento físico para nós realmente percebermos aquilo que é importante para nós. Também muito o que acontece nessa separação é nós termos que curar aspectos do nosso conceito de amor, aquilo que nós acreditamos ser o amor, aquele modelo de relação que nós construímos através da dinâmica que experienciamos com os nossos pais, as influências culturais, sociais, aquilo que a gente vê nos filmes, que vimos na televisão quando éramos pequenos, não é? Portanto, muito desse conceito do que é o amor e o que são as relações também tem que ser curado através dessa separação, porque nós entramos nas relações com expectativas que muitas vezes não são reais e até com a expectativa de recebermos coisas que não são importantes na relação, quando temos até um parceiro que nos está a dar exatamente aquilo que a gente precisa, mas não é exatamente aquilo que a gente idealizou, não é?
terem a liberdade de serem eles próprios, exatamente, aconteceu connosco e a partir daí foi tudo diferente e mais intenso ainda. Maravilhoso, Cláudia, tão bonito. Mas eu queria mesmo deixar esta mensagem. Se vocês estiverem em separação de uma alma gêmea ou de um Twin Soul, isso já é um caso à parte, isso já é um live completamente à parte. Se eu me for parar aqui a falar de Twin Souls e Twin Flames, é um caso completamente à parte, precisava aqui de um direto para aí 3 horas, e vocês muito chá e pipocas. Mas, neste caso destas separações, quer seja Twin Souls ou almas gêmeas, é importante perceber que estas separações acontecem para o crescimento individual e que as separações são tão ou mais importantes do que a união. Elas estão aqui até para nos unir mais, para nos dar outra perspectiva, para nos dar outra dimensão da relação em si. Amar não é só de um do outro, exatamente. Aliás, amor é liberdade. O amor é liberdade. Alinho. Tão bom, um dia destes marcamos. Fazemos aí um zoom todos aqui para falar Twin Souls e Twin Flames. Fazemos aí, vocês trazem as pipocas, eu trago o chá e a gente fica aí à conversa uma data de horas. Porque isso é realmente, é realmente um assunto que tem sido a minha área de trabalho e de estudo, de pesquisa e de cura nos últimos anos. E tenho uma catrafada de coisas para falar sobre isso. Se eu conseguisse voltar atrás, faria muita coisa diferente. Oh, Sara, não te prendas aí, amor. Não te prendas aí. Vamos lá, vamos voltar para o presente. Vamos voltar para o presente. Não há maneira de nós abraçarmos o futuro sem termos a gratidão pelo passado. E isto é uma união que tem que acontecer dentro de nós. Não há forma de nós encontrarmos paz no futuro sem fazermos a paz com o passado, ok? Tudo aquilo que nós não conseguimos libertar, perdoar, amar, encontrar gratidão acerca do passado, vai se refletir outra vez no futuro, porque são lições que nós não aprendemos, ok? Estou-me a rever nisso tudo o que estás a dizer. Foi preciso a última pessoa entrar na minha vida e eu passar o que passei para acabar tudo, para eu crescer, perceber muita coisa da minha infância. Que bonito, Eduarda! Espero que encontres gratidão nessa união e nessa separação também. Marca para a semana! Já estão todas malucas, vamos todas... Ai, tudo para os Twin Flames! Eu marco sem dúvida um dia destes. Mas este é um assunto que eu adoro a dinâmica da energia feminina e da energia masculina, adoro este conceito de uniões divinas que são predestinadas, como vos disse, algumas delas vêm até explícitas no nosso mapa natal, que é uma coisa que eu fiquei maravilhada no outro dia quando fiz uma consulta com a Mónica Teixeira. Pensei assim, oh meu Deus, mas como é que este encontro está aqui no meu mapa natal, portanto não tinha nada a ver com aquilo que eu estou a passar, por exemplo, agora, no mês de junho, ou o que é que se vai acontecer nos próximos anos. Não, estava ali no meu mapa natal desde quando eu nasci, que aquela pessoa tinha que entrar na minha vida para a minha própria libertação pessoal, para eu poder respirar fora de mim, para eu poder aprender a viver como eu quero viver sem as condições dos meus pais. Se não fosse esta separação, não estaria aqui. Olha, estás a ver, Sara? Pronto, já encontramos gratidão aqui. Tão bom! Nós temos sempre que encontrar gratidão por todas as relações na nossa vida. Uma forma muito boa, e eu faço isto, as pessoas que já fizeram a terapia da alma comigo sabem, eu peço-vos sempre para vocês se sentarem num momento de reflexão e perguntarem-vos a vós mesmos: o que é que eu aprendi sobre mim mesmo através desta relação que eu não sabia antes? Seja o que for, o que é que vocês tiraram de positivo nessa relação? O que é que vocês aprenderam sobre vocês mesmos? E a lição não pode ser algo de aprendi que não posso confiar nas pessoas, ou aprendi que não me posso entregar, ou percebi que não pode ser, não é uma lição negativa, porque isso o que nos está a dizer é que nós não aprendemos a lição ainda e que nós vamos ter que experienciar isso com outra pessoa outra vez ou com outra situação na nossa vida. Portanto, o que nós temos que fazer porque é para isso que as lições estão aqui na nossa vida, para nós tirarmos o amor, as virtudes, o entendimento, a compreensão, a realização dessa experiência, levamos para o futuro. A dor, a mágoa e o ressentimento ficam no passado. Okay? Eu estou sempre a dizer isto na terapia cognitiva. Tudo o que é negativo tem que ser expresso no passado. Okay?
eu costumava acreditar que tinha que passar por isto, ou eu costumava acreditar que não merecia o amor, ou eu costumava acreditar que todas as minhas relações falhavam. Seja o que for, tem que ser tudo posto num tempo passado, ok? Agora já consigo perceber que ele teve de passar na minha vida para eu crescer interiormente. Claro, Eduardo, e o mais bonito é que ele também, que tu também tiveste que passar na vida dele para ele poder crescer. Okay? Porque é assim que acontece, nós entramos na vida uns dos outros, é sempre, em todas as nossas relações e interações, é mútuo, ok? Pronto, já só tenho 20 segundos. Então é importante que as uniões divinas, sério, no mapa natal. Sim, Regina, depois conto tudo. Pronto, vou-vos largar, já sei que vou ter que marcar um live só para falar de Twin Flames e uniões divinas. É assim, mas por enquanto deixo-vos assim. Volto na sexta-feira para falar do mundo dos sonhos outra vez, para falarmos dos 8 tipos de sonhos que existem e como ter sonhos lúcidos. Beijo no corações para todos, cheios de amor.